Amém, amadas! Estamos aqui para o nosso terceiro encontro e hoje nós vamos relembrar um pouquinho que nós falamos no último encontro, que foi o início da reconstrução de um legado e das áreas da nossa vida que foram destruídas. Então, o primeiro passo para nós reconstruirmos algo é a gente vistoriar nossos alicerces e retirar todo entulho. Retirar o entulho não é algo fácil, porque nós temos que analisar tudo aquilo na nossa vida que muitas vezes está nos paralisando, impedindo de reconstruir qualquer coisa. Existem pessoas, mulheres, que ficam presas a relacionamentos que já se findaram e não deixam o novo de Deus chegar às suas vidas porque elas estão ali com o entulho e não querem se desfazer. Existem mulheres que elas não conseguem restaurar o seu casamento porque não conseguem liberar perdão para os seus esposos, por causa de uma traição, por algo que aconteceu. Existem mulheres que elas não conseguem ter uma vida de sinceridade. E o primeiro passo para nós reconstruirmos qualquer coisa é nós sermos mulheres verdadeiras. Nós precisamos ser verdadeiras primeiro com o Senhor e depois na nossa vida. A nossa vida ela precisa ser um livro aberto. Como eu costumo dizer para todas as pessoas que me rodeiam, não sou uma pessoa perfeita, sou cheia de falhas. Se você vier sentar na minha casa, você vai entender que cada vez mais o quanto preciso da misericórdia do Senhor, porque nós não somos perfeitos, mas nós temos que ser sinceros e reconhecer que nós dependemos da misericórdia do Senhor todos os dias e que nós somos seres que estamos sendo aperfeiçoados e lapidados para nos tornarmos vasos de honra na mão dele. A cada dia é uma etapa que se finda e algo que se inicia de novo. Então é necessário nós mexermos nos alicerces antigos para nós reconstruirmos a nossa vida. E nós entendemos também no nosso último encontro que a oração de Neemias ela foi uma chave. Foi uma oração que teve confissão, que teve sinceridade e que teve quebrantamento. As chaves para uma oração ser ouvida pelo Senhor: confissão, sinceridade e quebrantamento. Muitas vezes nós queremos nos apresentar diante de Deus, nos colocando numa situação de vítima. Olha, Senhor, a minha situação, como eu sofro. Nós sabemos que a posição de Deus perante seus servos nunca foi um pai que se compadecesse com a lamentação de alguém, mas sim de uma posição de confissão e de reconhecimento. Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós conseguimos enxergar isso nitidamente. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que era adúltero, que matou, um homem que não era exemplo para ninguém. Mas por que ele tinha um coração segundo o coração de Deus? Porque quando ele pecava, ele se prostrava diante de Deus, os pó e a cinza, e ele clamava por misericórdia e se arrependia genuinamente. É isso que Deus espera de nós. Ele não espera a perfeição de nós, mas que sejamos verdadeiros. E nessa etapa de reconstrução, Neemias ele buscou aliados, ele buscou recursos e ele iniciou a obra, tirando os entulhos, e depois ele foi mãos à obra, começar a refazer a muralha. E muitas vezes, queridos, nós precisamos entender que é necessário nós termos pessoas chaves na nossa vida para que haja alguma reconstrução. Eu quero lhe fazer uma pergunta nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, no seu momento que você está ouvindo essa mensagem, mas que você parasse um minuto para pensar quem são as pessoas que estão do teu lado, que seriam capazes de te ajudar a reconstruir algo na tua vida. Porque muitas vezes as pessoas que estão ao teu lado, que você chama de amiga, amigo, não são as pessoas que na hora da reconstrução vão estar com você. Elas vão se apartar. E muitas vezes nós nos entristecemos, nós lamentamos ao Senhor: mas Senhor, eu amava tanto aquela pessoa. Mas Pai, eu não gostaria que essa relação tivesse findado. Mas entenda, para você reconstruir, passar de etapa, você precisa muitas vezes ter pessoas chaves do teu lado
e o Senhor vai trocar pessoas de posição na tua vida. O Senhor, ele vai iniciar um processo na tua vida, te separando de pessoas e te ligando a novas pessoas. Porque cada etapa da sua vida é uma nova reconstrução, é um novo caminho, e você vai precisar de pessoas direcionadas por Deus para você vencer essa nova etapa. Lembram do exército de Gideão? O exército de Gideão era uma multidão de pessoas. Mas quando Deus olhou para aquele povo e disse assim, olha, para você vencer essa batalha e chegar onde eu quero, esse povo é demais. Não podem estar todos contigo. Então vamos começar a separar primeiro. Os covardes e medrosos voltem para casa, e aqueles que não estiverem vigilantes, eles vão ficar onde estão. E só vão ir aqueles que estiverem posicionados, corajosos, valentes, determinados, vigilantes e que entendam que precisam estar alinhados à tua pessoa. Porque se eles não estiverem alinhados à tua ordem, quando você der a voz de comando, se eles não quebrarem sincronizadamente o seu cântaro, os inimigos não vão entender e eles vão partir para a batalha. E essa guerra eu quero entregar vitória para vocês, sem que vocês tenham que lutar. E para nós vencermos guerras sem lutar, nós precisamos estar posicionados com pessoas chaves e na mesma visão e direção. Que quando você der a voz de comando, todos vão se levantar no mesmo andar, no mesmo compasso, quebrar os seus cântaros, acender as lamparinas, e os inimigos serão destruídos por si só, sem você precisar pegar a espada. Entenderam, amados? Essa palavra Deus está colocando no meu coração nesse momento. Eu não estava aqui nesse esboço de mensagem para hoje, mas o Espírito Santo está falando isso. Que existem pessoas que muitas vezes não querem deixar de romper laços que Deus está quebrando, porque querem andar com todas as pessoas ao seu lado. O Senhor está dizendo assim, ó, cada nível que você mudar, menos pessoas vão estar ao teu redor. Haverá multidão que vai estar contigo, ouvindo a palavra e se alimentando, mas andando contigo serão cada vez menos pessoas. E nós precisamos aceitar isso da parte do Senhor. E nós precisamos pedir que o Senhor nos apresente os seus amigos e amigas, para que a gente possa estar posicionados e direcionados com pessoas que ouçam a voz do coração de Deus e saibam se mover no tempo certo, na direção certa. Abraão foi um homem que entendeu o que era a necessidade de romper laços para poder chegar a um determinado lugar onde o Senhor determinou. Abraão, o Senhor deu uma ordem para ele, ó Abraão, vou te fazer pai de multidão, onde tu colocar a planta dos teus pés, tu vai abençoar, tu vai prosperar, só que eu preciso que tu saia do meio da tua terra, da tua parentela. Que palavra dura e difícil Abraão ouviu, mas ele obedeceu. Por quê? Porque a sua casa e a sua parentela eram homens idólatras, homens que o seu pai era um homem que vivia em Ur, e ele fazia imagens de escultura. Como que poderia o Senhor prosperar Abraão no meio de um povo que fazia imagens para que fossem adorados como falsos deuses? Então Abraão ele precisou se posicionar, deixar Deus romper essas estruturas, esses laços que não poderiam mais permanecer para esse novo tempo que estava chegando na vida de Abraão. Nós precisamos também, queridos, compreender que amigo verdadeiro é o amigo que confronta a nossa vida. Existe uma diferença entre afronta e confronto. Afronta é quando nós recebemos uma palavra de alguém que vem falar algo para nós com o intuito de machucar, de ofender. Isso é afronta. Mas confronto é a pessoa que é amiga, que ela chega para ti e diz assim, olha, essa atitude não tá certa, não tá correta, segue por esse caminho, aqui olha, tem pedras, tem espinhos, tu não tá vendo, mas eu tô aqui para te ajudar, eu quero que você mude, que você seja uma pessoa transformada,
que estenda a tua mão, que estenda a mão no momento da dor, no momento da alegria, esteja contigo para comemorar. Isso é amigo. Então o bajulador, ele nunca vai te confrontar. O bajulador, se você falar alguma coisa totalmente errada para essa pessoa, ela vai dizer que você está certo e vai alimentar em você sentimentos e posições erradas. Por exemplo, você chega para uma amiga e você diz assim, hoje eu briguei com meu esposo, eu discuti com ele, falei palavras fortes, a gente discutiu, e essa pessoa disse, não, mas você tá certa, bem que fez, ele merecia mesmo. Isso não é amizade. Amigo vai olhar para você e vai dizer assim, a tua família é o bem mais precioso que você recebeu de Deus. E para você preservar teu casamento, você vai ter que quebrar teu orgulho muitas vezes. Porque tudo que o inimigo quer é destruir, trazer confusão no meio da casa e da família. Então a pessoa que é amiga vai olhar para essa situação e vai dizer assim, você errou, você não devia ter falado o que falou, procura teu esposo, pede perdão a ele, se humilha mesmo que você esteja certa. E se humilha para que seja restaurado e que o inimigo não tenha legalidade sobre a tua casa e a tua aliança. Amigo é esse. Fica longe dos bajuladores, fuja deles, porque eles não são amigos verdadeiros. Sempre que você se colocar a reconstruir qualquer coisa na presença de Deus, você vai encontrar oposição. Sempre haverá oposição. Como nós falamos, 150 anos as muralhas de Jerusalém ficaram destruídas e nunca houve oposição alguma. Mas quando Neemias se colocou a reposicionar, se reposicionou e decidiu reconstruir aqueles muros, começou a haver oposição. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para você nessa tarde, que se você está tendo oposição na tua vida e você está disposta a reconstruir algo, alguma área da tua vida, é porque os muros já estão sendo reconstruídos. Porque o inimigo não se levanta e nem vem trazer oposição quando nada está sendo construído. Amadas, quero dizer algo para vocês que muitas vezes o Senhor tem me ensinado e que eu quero compartilhar com vocês. Na minha caminhada, na minha jornada, por muitas vezes passei por situações que eu sabia que eu estava certa. Ministérios que nós passamos desde o momento que nós aceitamos Jesus. O Senhor mostrava coisas, vinha abrir os nossos olhos, revelar coisas. O Senhor algumas vezes nos deu ordem, bate a poeira dos pés, siga o caminho, vou mandar vocês ir para uma outra direção, para um outro caminho. E nesses momentos que nós estávamos ali, matando a nossa carne para ouvir e obedecer a voz do Espírito, nós fomos criticados muitas vezes. Só que no meio desse caminho de ouvir a voz do Espírito e no meio das críticas em que as pessoas se levantavam para criticar aquela posição, o Senhor sempre nos mandou: obedeça e cale. Obedeça e não se justifica, porque quando você fecha a sua boca, eu então me levanto do trono e faço justiça. Eu é que mostro quem é e quem não é, porque vocês conhecerão os verdadeiros profetas e os falsos profetas através dos seus frutos, e frutos que venham e permaneçam. Então, queridos, muitas vezes o calar, ele traz renovo na nossa vida, porque enquanto nós calamos, o Senhor está pelejando por nós e mostrando quem nós somos. Você não precisa se justificar e dizer que o que estão falando a seu respeito não é verdade. E como eu gosto muito de uma frase que o apóstolo Luiz Hermínio ele diz: quando você enxerga um prédio torto, não tente mostrar para as pessoas que aquele prédio está torto, porque elas não vão enxergar. É você que está vendo. Mas construa um reto, e o reto vai denunciar aquele que está torto. Então simplesmente viva a sua vida, reconstrua os muros que o Senhor colocou na tua vida e deixe o Senhor mostrar quem é quem. Cale e deixe Ele fazer a justiça e te justificar. Amém? Desejo que essa palavra tenha adentrado o seu coração, a sua casa, trazendo mais uma vez
reconstrução para os seus muros e para o seu legado.